Olá, eu sou o pastor Diego Guimarães e quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Ezequias era um rei que fazia tudo aquilo que Deus gostaria que alguém que estivesse liderando o teu povo fizesse. Ele tirou toda a adoração que o seu pai, o rei Acás, tinha deixado antes de passar o reinado. A idolatria, Ezequias, esse rei, tirou toda a idolatria de Israel e fez com que os sacerdotes se consagrassem e voltassem a fazer aquilo que era de costume no templo, a adoração a Deus, o que levava a adoração a Deus. Mas esse rei adoeceu, e nessa doença ele recebeu a visita do profeta Isaías, e o profeta mandou uma mensagem dizendo: rei, essa enfermidade ela é para a morte, bota a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Quando o rei recebeu essa notícia, ele se entristeceu muito, mas ele fez uma oração, dizendo o seguinte: Senhor, lembra-te que eu andei com o coração perfeito diante de ti, e fiz o que era reto aos seus olhos. Ele entrou em juízo com Deus, e diz a palavra que ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Enquanto Ezequias estava chorando, Deus estava falando com o profeta quando estava saindo do palácio, dizendo: Isaías, volta lá, eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para este rei, para Ezequias, porque eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Gente, Deus, Ele ouve as tuas orações e Ele vê as tuas lágrimas, Ele vê quando você chora. Mesmo que você se esconde das pessoas, mesmo que você se esconda, você não pode se esconder de Deus. Só que Deus, Ele vai dizer, antes de mandar aquela mensagem de que aquela enfermidade fosse para a morte, Ele pediu para que Ezequias botasse a casa dele em ordem. E Ezequias, ele era um excelente rei, ele colocou a casa do Senhor em ordem, mas ele estava falhando com a família dele, com a vida dele pessoal. Tem muitas pessoas que agem assim, são excelentes obreiros, são pessoas responsáveis na obra de Deus, ou até mesmo na sua vida pessoal, mas falham sendo um bom marido, um bom filho, um bom pai. E Deus estava dizendo: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque Ezequias, ele não seguiu o exemplo do seu pai Acás, mas ele seguiu o exemplo de Davi, seu avô. Mas quando veio seu filho, filho de Ezequias, Manassés, ele já não seguiu o exemplo do pai, mas seguiu o exemplo do seu avô Acás. Acás era um idólatra, e eu quero chamar a tua atenção acerca disso. O que você está sendo de influência aos seus filhos? Jesus, quando ele veio a este mundo, ele queria fazer a vontade do Pai, mesmo que ele tivesse que sofrer, mesmo que ele tivesse que dar vida naquela cruz, que foi o que ele fez, mas tudo que ele fez foi para agradar o Pai. Assim como o Pai estava disposto a fazer um sacrifício, de dar a vida do seu próprio filho, o filho que ele ama, para salvar a humanidade, Jesus também, seguindo o exemplo do Pai, estava pronto para dar a própria vida para salvar a humanidade. E você? Qual tem sido as influências na sua vida? Quem você tem se inspirado para ser o homem ou a mulher que você é hoje? Se você não teve um bom exemplo como pai, como mãe, você tem um exemplo que jamais você pode esquecer, que é o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo para dar um exemplo de pai, um exemplo de amigo, um exemplo de filho e o exemplo de Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Seja como Jesus, e Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.